Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência e hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E um destaque do Folha hoje é para o julgamento de Bolsonaro. Proposta do PL para ampliar a anistia esbarra em entraves no Congresso, no STF e também no governo. A minuta elaborada pelo líder do partido contraria o Centrão, que defende perdão a Bolsonaro, mas com Tarcísio candidato em 2026. Também temos aqui um destaque que é a fala de Barroso mudou o clima para perdão e filhos de Bolsonaro vão obedecer o pai em 2026, diz Ciro Nogueira. E o Tarcísio de Freitas patina na Assembleia em São Paulo enquanto articula por Bolsonaro lá em Brasília. E aqui também num destaque que após uma reunião com Mota, líder da sigla diz que a anistia não será votada antes de julgamento de ex-presidente. Já no painel Folha desta sexta, influencers e advogados bolsonaristas redigiram minuta de projeto da anistia. E aqui ao lado temos os dois textos, os editoriais, na verdade, do Folha de São Paulo. O primeiro texto diz o seguinte: veto à compra do Master é marco para Banco Central Autônomo. A autoridade monetária precisará demonstrar resistência a pressões e clareza de propósitos. Também temos aqui no segundo texto: tecnologia no ensino de São Paulo exige cuidados. Um ataque hacker por alunos expõe questões de expansão de plataformas e também sobre a segurança digital. Agora, neste carrossel de imagens desta sexta, temos um destaque internacional sobre uma reunião sem o Elon Musk. Trump recebe titãs da tecnologia em um jantar e ostenta promessas bilionárias para inteligência artificial. Bill Gates, Mark Zuckerberg, este que está na imagem com Donald Trump ao lado, Tim Cook e Sam Altman estão entre os convidados, exceto o bilionário Elon Musk, do Tesla. E na editoria de esportes, a vitória da seleção. O Brasil, já classificado, bate o eliminado Chile por 3-0 no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E o jogador Paquetá fez o segundo gol para o time brasileiro. E ainda sobre esportes, temos aqui a notícia que a americana Amanda celebra a vitória por 2-1 sobre Naomi, que a levou à decisão do US Open. Agora, sobre o Dia da Amazônia, que também é um próximo assunto em destaque desta manhã. Veja o desmatamento no Brasil ao longo de 40 anos em gráficos e mapas. E sobre saúde, SUS faz 35 anos, como um marco democrático em meio a desafios. E um destaque no Judiciário Paulista, a Procuradoria denuncia o juiz e ex-assessor de Moraes por peculato e organização criminosa em São Paulo. E na Venezuela, temos um destaque que os Estados Unidos dizem que aviões militares venezuelanos se aproximaram de embarcação em uma provocação. O Departamento da Defesa americana acusa o país de interferir em ações contra o tráfico. E sobre livros, na área de política, de Trump a Bolsonaro, a ameaça do autoritarismo dispara novas obras distópicas na literatura. O vencedor do Booker, A Canção do Profeta, é líder de onda preocupada com a democracia. Já em São Paulo, ruas que podem ser ofertadas à iniciativa privada já não permitem usufruto pelo público. Um dos locais que serão cedidos nem sequer aparece em um serviço de navegação online. E mais um destaque para o futebol é dizendo que, contido, Carlo Ancelotti pediu à CBF que o jogo da seleção contra o Chile acontecesse no Maracanã.
Terceira partida do italiano à frente da equipe brasileira é a primeira no tradicional estado. Agora sobre um outro assunto na área da economia e negócios. Insider, a dona do YouTube no Brasil, foi do zero aos 600 milhões de reais sem a ajuda de um investidor externo. E a empresa conhecida por camiseta tecnológica recorre apenas a capital próprio para crescer a empresa. Agora na educação aqui no Brasil. Agora, sem celulares nas escolas, estudantes voltam a brincar no intervalo e também a ler obras em papel. Colégios incentivam atividades físicas e jogos de tabuleiro e notam agora uma melhora no rendimento dos estudantes. E na seção Pare para Ler, como a impressão digital neural pode analisar as nossas mentes. Nas matérias especiais, temos aqui no Folha Estudantes, o simulado do Enem elaborado por Folha e Farias Brito já está disponível e vai até domingo, dia 7 de setembro. E no caderno Todas, temos um destaque para a guia de beleza negra. Aprenda como finalizar cabelos crespos, cacheados e ondulados. E ainda nesta mesma editoria, a skincare também vale para cabelos de couro cabeludo. E tricologista dá dicas. E nos destaques da economia desta sexta-feira, no Folha de São Paulo, empresa de tratores John Deere, ícone dos Estados Unidos, sofre com tarifas de Trump e obstáculos no agro. As vendas caem e as taxas sobre metais podem custar mais de 600 milhões de dólares à fabricante. E sobre o Pix, o aumento no uso de Pix estimula a aceitação de cartão de débito no mercado brasileiro, diz um estudo. E aqui também temos que fintechs reduzem custo do crédito, diz estudo de consultoria econômica. Agora sobre o mercado de trabalho, que é uma próxima chamada de capa também. TST define entendimentos que devem nortear decisões sobre plano de saúde e hora extra. E especialistas afirmam que essas medidas trazem uma segurança jurídica, mas algumas são polêmicas. Já no próximo assunto é para o mercado imobiliário, dizendo que o leilão da Caixa reúne mais de 500 imóveis com descontos de até 68%. E saiba também como participar desses leilões. É preciso fazer cadastro e o Sudeste é a região com maior número de oportunidades. Já na política, temos um destaque para União Brasil. Ministro busca a cúpula da União Brasil para permanecer com cargo e mira ganho eleitoral com o COP. Também temos a informação que Moro assumirá sigla no Paraná. Entraves para a disputa no estado continuam. Nos destaques internacionais, temos aqui a primeira matéria em destaque, a semelhança entre Estados Unidos de hoje e Revolução Cultural, diz jornalista perseguida na China. E a emissora pública dos Estados Unidos demite 15% após perder verba federal, diz jornal. Agora um outro assunto é para a guerra da Ucrânia. Tropas ocidentais na Ucrânia serão alvos legítimos, diz Putin. E o russo responde à pressão europeia por força de paz, que Macron diz ter apoio de 26 países. Agora um destaque para Portugal, fora de controle. O que dizem as testemunhas sobre o acidente fatal no bondinho de Lisboa. E temos também a informação que ao menos 2 brasileiros estão entre os feridos no descarrilamento no elevador da Glória. Já no caderno cotidiano, irmãos de criação buscam na justiça um reconhecimento do vínculo. Tribunais do país têm aceitado a possibilidade solicitada em casos em que pais já faleceram. E sobre o trânsito lá em São Paulo, com lentidão recorde, trânsito se aproxima ao registrado antes da pandemia. E brasileiros são metade dos estudantes imigrantes nas escolas públicas de Portugal. Agora no caderno de meio ambiente do Folha, Trump
ataca na justiça estados americanos que buscam cobrar empresas por custos climáticos. No caderno de ciência, temos aqui um destaque que verme com tentáculos na boca usa o veneno contra um veneno no oceano. E o Folha de São Paulo também nos traz aqui as 5 matérias mais lidas. Primeira, ex-atriz da Globo é encontrada em estado de abandono e ganha comida, limpeza e ajuda. Já a segunda matéria mais lida é um destaque para o governo Lula, dizendo que a fala de Barroso mudou o clima para anistia e filhos de Bolsonaro vão obedecer o pai em 2026, diz Ciro Nogueira. E a próxima matéria mais lida é para o governo Trump. Os Estados Unidos dizem que aviões militares de Venezuela se aproximaram de navio americano em uma provocação. E sobre o julgamento de Bolsonaro, proposta do PL para ampliar a anistia esbarra em entraves no Congresso, Supremo Tribunal Federal e governo. Já a quinta matéria mais lida pelo público é sobre o Congresso Nacional. Busca da Polícia Federal em apartamento funcional de deputado faz Centrão reativar a pressão por PEC da blindagem. Já nos destaques do Caderno de Cultura, nesta sexta-feira, primeiro é para a música. O David Byrne diz que o disco Who is the Sky, lançado hoje, é um remédio para a depressão global. Também temos aqui uma crítica de Luciana Coelho. O criador de BoJack produz mais uma pérola da animação adulta em Long Story Short, na Netflix. E por último, temos aqui o obituário. Giorgio Armani montou seu reinado na moda com rigor e generosidade. Agora, na capa do Estado de São Paulo desta sexta-feira, temos aqui o guia semanal, que é o Sextou, que nos traz dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer lá em São Paulo. O primeiro assunto é para a música, sobre a maratona de shows em São Paulo. O The Town começa amanhã em Interlagos e Lauryn Hill, esta que está na imagem, destaque, é uma das atrações aí do festival. E no Paladar, Sabores de Barcelona em Pinheiros. Também temos sobre mostras. Cenas da Colômbia estão em A Imagem em Trânsito. E o Festival Koala tem Nando Reis, Chico Chico e também Caetano Veloso. Agora a manchete de hoje no Estadão é para a guerra comercial. Exportação aos Estados Unidos cai 18,5%, mas no total vendas do Brasil crescem. No primeiro mês do tarifaço, a venda para a Argentina e a China cresce superávit na balança, sobe 35%. As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 18,5% em agosto, primeiro mês de vigência da taxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros, ante agosto de 2024. E no ano, as vendas de produtos brasileiros aos Estados Unidos ainda estão em terreno positivo. Cresceram 1,6%, somando 26,576 bilhões de dólares. E o resultado da balança em agosto surpreendeu especialistas que esperavam uma queda nas vendas, mas não tão rápida. Mas apesar disso, o resultado total da balança comercial brasileira foi positivo. As exportações gerais em agosto cresceram 3,9% e as importações caíram 2%, produzindo um saldo comercial de 6,13 bilhões de dólares, que é um avanço de 35% no mês. E o destaque foi o aumento de 40% nas vendas para a Argentina e de 30% para a China, Hong Kong e Macau. As exportações de carne continuaram em alta em agosto, mesmo com um tarifaço. E ainda falando sobre a economia, temos um próximo destaque que governo e empresas buscam novos mercados. Vietnã, Indonésia e Filipinas são novos destinos da carne bovina brasileira. Acordo com o Japão pode sair até o fim deste ano e café ainda
busca novos mercados. E aqui ao lado temos o obituário de Giorgio Armani, o estilista que criou um império. Ícone da indústria da moda, Armani morreu em casa, aos 91 anos de idade. O estilista deixa um império de 10 bilhões de dólares em empresas, em ramos diversos, de bares também a um time de basquete. Agora, na política nacional, que é a próxima chamada de capa do Estadão, cúpula dos três poderes se articula contra a anistia à trama golpista. A reação envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ações contra a anistia, que beneficiaria Jair Bolsonaro e outros réus, ocorrem nos bastidores e também em declarações públicas. Já um outro assunto sobre os transportes lá em São Paulo. O Tribunal de Justiça volta a cobrar a regulamentação de mototáxi e a Prefeitura rejeita. Um acordão em segunda instância diz que veto do prefeito é inconstitucional e Ricardo Nunes afirma que irá recorrer. Inclusive, uma nota em destaque, falando sobre economia, diz o seguinte: o Banco Central sob ataque dos abutres. Só um Banco Central independente pode tomar decisões como a que impediu a compra do Banco Master pelo BRB. Já no próximo assunto sobre sistema financeiro, risco de ativos podres do Master afetar o BRB fez o Banco Central barrar a venda. As dúvidas sobre o real valor da carteira de créditos do banco e risco moral também teriam pesado para a decisão de veto. Agora, um próximo assunto, contra o crime organizado. Banco Central planeja fechar cerco às fintechs. Novas regras devem incluir fiscalização e obrigação de que instituições de pagamento forneçam dados agora sobre os clientes. E sobre o meio ambiente, na Amazônia, cientistas rastreiam moléculas para combater o câncer. Um estudo vê um potencial antitumoral e antibiótico em moléculas ainda desconhecidas de bactérias lá da região. E um destaque internacional, Venezuela convoca manobra militar e reclama de execução após os Estados Unidos afundarem um barco. E na saúde, adoçantes são associados ao maior declínio cognitivo. E por último, sobre esportes, temos aqui um destaque sobre as eliminatórias da Copa. Em uma noite festiva no Maracanã, o Brasil faz 3-0 no Chile. Já no Jornal Globo desta manhã de sexta-feira, dia 5 de setembro, a manchete é para a guerra comercial ideológica. No primeiro mês, sob tarifaço de Trump, exportações do Brasil aos Estados Unidos caem 18,5%. E os analistas projetam queda mais acentuada até o fim do ano, ampliando o déficit na balança. E venda para a Argentina, México e China cresceu. As exportações do Brasil para os Estados Unidos em agosto, quando entrou em vigor o tarifaço de Donald Trump, tiveram um tombo de 18,5% em relação ao mesmo mês de 2024, com queda puxada por setores como o minério de ferro, que corresponde a 100%, o açúcar, com 88%, e a aviação, com 85%. Técnicos do governo e analistas alertam que esse impacto da taxação de 50% será ainda mais sentido nos próximos meses e que, no momento, há ainda forte efeito do período de incerteza sobre essa tarifa, que fez exportadores pisar no freio, e metade da queda nas vendas é de produtos que acabaram entrando na lista de exceções do tarifaço. E, por outro lado, o Brasil viu um salto nas exportações a países como Argentina, México e China.
E temos também um editorial em destaque do jornal Globo que diz o seguinte: enfraquecimento da lei da ficha limpa é retrocesso. E Vera Magalhães também escreve para o jornal Globo o seguinte: direita abandona agenda e só quer saber de anistia. Agora, um destaque do caderno sobre o Rio de Janeiro. Temos aqui este assunto: que dia de guerra no Rio tem mortes e aterroriza crianças. Crianças amedrontadas em uma creche viraram um dos retratos do desespero vivido na Vila Aliança, lá em Bangu, durante uma operação que buscava a prisão de 2 traficantes do TCP. Como a gente consegue observar aqui o momento das crianças sentadas aqui no corredor. E houve resistência com forte tiroteio e 6 pessoas integrantes dessa facção criminosa, de acordo com a polícia, morreram. Agora um outro assunto sobre a política nacional. Minuta radical e 2026 dificultam consenso por anistia. Partido de Bolsonaro sinaliza proposta de perdão que abrangeria até a condenação eleitoral do ex-presidente. E falta de consenso entre líderes do Centrão sobre texto e interesses distintos para 2026 são obstáculos para a anistia ampla, que enfrenta resistência ainda no Senado e no Supremo. E o próximo assunto, também na política, temos aqui que o general que culpou o ex-presidente sofre ataques de bolsonaristas. Aliados de Bolsonaro chamaram de desleal, suicida e sorrateira e atacaram nas redes sociais a linha de defesa do ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a existência de um plano golpista e buscou desvincular o militar do ex-presidente. E pressionado, a direita e a esquerda, Mota vira um alvo comum em Brasília. Alçado ao comando da Câmara em época de alta tensão política, o deputado tem um desgaste com o bolsonarismo, com o governo e até com o padrinho Lira, conta Tiago Prado nesta matéria. E Tarcísio mergulha de cabeça na anistia e o governo explora críticas à submissão a Bolsonaro. Agora, um assunto na editoria de economia diz que o Banco Central endurece regras para regular fintechs no Pix e essas medidas serão antecipadas após golpes e investigação sobre infiltração do crime organizado no sistema financeiro. E ainda na economia, ações do BRB caem, mas banco ainda avalia a compra do Master. O Banco de Brasília procura alternativas para manter a operação, vetada pelo Banco Central e vista como ousada pelo mercado. E sobre esportes, temos aqui estes 2 destaques. O primeiro é sobre as eliminatórias da Copa. Vitória que dá esperança. A seleção mostra evolução, deslancha no segundo tempo com boa atuação de Luiz Henrique e, por fim, bate o Chile por 3-0 no Maracanã. Gols de Estevão, Paquetá e Bruno Guimarães. E o próximo assunto é sobre a justiça desportiva. O Bruno Henrique é suspenso por 12 jogos em caso de apostas. O atacante do Flamengo foi condenado por ter forçado um cartão e beneficiado apostadores, ao contar que planejava advertência em um jogo que aconteceu em 2023. E ele foi absolvido no artigo que previa pena mais alta por manipulação e recebeu uma multa de R$60 mil. Agora o clube vai recorrer e tentar o efeito suspensivo. E essa punição, a princípio, vale apenas para o Brasileirão. E um destaque especial do segundo caderno: a régua continua cruel, alerta Paola Oliveira. No videocast do Jornal Globo, chamado Conversa Vai, Conversa Vem, a intérprete da personagem Heleninha, na novela Vale Tudo, fala das cobranças estéticas. E segundo ela, uma hora era bonita e outra hora não era mais. E por último, temos aqui um destaque, na verdade, obituário,
de Giorgio Armani, o designer de uma revolução vestida de terno. Grande nome da história da moda do século XX, o designer italiano provocou uma revolução no guarda-roupa feminino e no masculino, ao desconstruir os ternos e dar confiança às mulheres, que avançavam no mercado de trabalho com o que se chama hoje de power dressing. E sobre isso, temos aqui também um texto de Costanza Pascolato. Ele escreve ao jornal Globo o seguinte: a gente bate um olho e sabe que é Armani, que é bom, que é único. Já no próximo jornal do Correio Brasiliense, temos aqui um destaque no caderno Divirta-se Mais, sobre música. Tem axé, reggae e pop. O ícone da música baiana, Durval Lelis, é a atração principal do Luau do Iate, neste sábado agora. Mas o fim de semana tem opções que vão do filho de Bob Marley, o Julian Marley, ao festival Vibrar, com o Romantismo de Silva, Rael e os Garotim, entre outros também. E na área da gastronomia, o roteiro das boas carnes em Brasília. E sobre cinema, menos horror e mais ficção de Stephen King. Agora, temos também aqui sobre lição de vida no palco, também no caderno Divirta-se Mais. O festival Cena Contemporânea leva à Sala Martins Pena a peça chamada O Groleto, que é uma história para adultos e crianças. E a manchete também do Correio Brasiliense é sobre a economia. O Brasil vende menos para os Estados Unidos após o tarifaço, mas a exportação cresce. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio indicam que o Brasil conseguiu contornar, pelo menos no primeiro mês de vigência, os prejuízos causados pela taxa de 50% às exportações aplicada pelos Estados Unidos. E embora a venda de produtos para os norte-americanos tenha apresentado, no mês de agosto, uma queda de 18,5% em valor e 8,5% em quantidade, numa comparação com o mesmo período do ano passado, a balança comercial teve um saldo de 6,1 bilhões de dólares, com crescimento de 35,8% com relação ao mês de julho. E mercados como Reino Unido, México, Argentina, China e Índia apresentaram um aumento expressivo de compras. Setores como a indústria e o de combustíveis sofreram queda nas vendas. Porém, o agronegócio avançou em relação às exportações. E a próxima chamada de capa no Correio Brasiliense é na editoria de cidades, falando sobre acessibilidade. Uma sessão especial de cinema apresentou o filme Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, a alunos deficientes visuais e auditivos da rede pública de ensino do Distrito Federal. E essa ação faz parte de um projeto Cinema Brasileiro, de todos para todos. E na política nacional, uma alternativa para a anistia. Pressionado pela oposição bolsonarista, porém, sob forte resistência de governistas, do presidente Lula e de grande parte do Supremo Tribunal Federal, o presidente e também presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, articula um projeto que atenda parte dos interesses. E essa ideia é a redução de sentenças, mas com manutenção da responsabilidade criminal, ou melhor dizendo, essa ideia é a redução de sentenças. E sobre a CPMI, temos aqui que a comissão quer ouvir o irmão de Lula. Essa comissão, que apura roubos bilionários de aposentados do INSS, convidou o Frei Chico, que é o irmão do presidente, que é dirigente do sindicato. Na economia, incertezas na compra do Master. Vetada pelo Banco Central na quarta-feira, a negociação entre o BRB e o Banco Paulista segue sob análise do mercado. No caderno de cidades, Festa do Morango movimenta Braslândia.
O evento chega à 29ª edição e espera receber 500 mil pessoas durante os 2 fins de semana, a partir de domingo. E a família de Francisco Santos, que está representada aqui nesta imagem, cultiva a fruta há 17 anos na região. E uma entrevista que aconteceu ao CB Ponto Saúde é sobre menos risco na cirurgia. O cardiologista Ricardo Corso explicou a técnica que desenvolveu para a correção da aorta, com uma redução de 30% a 40% do uso de circulação extracorpórea. E na política, carta de JK é encontrada dentro de livro de ouro. Também temos aqui um destaque para as drogas, que 1,5 toneladas de cogumelos. Os produtos alucinógenos eram produzidos em larga escala lá no Distrito Federal, no Paraná e em Santa Catarina, e enviados pelos Correios. E o próximo assunto é sobre gás. O programa irá distribuir vales. O Gás do Povo, lançado ontem pelo presidente Lula, entregará botijões a famílias de baixa renda, substituindo o auxílio em dinheiro. Também temos aqui sobre um assunto de terror e morte em um hotel para cães. Pelo menos 10 animais foram encontrados mortos em um estado avançado de decomposição, dentro de uma casa lá em Planaltina. O dono desse espaço está preso por crime de maus tratos. Esse empresário vendia o serviço de hospedagem aos tutores dos cachorros, porém a casa era muito diferente daquela mostrada na propaganda para os tutores. E por último, no Correio Brasiliense, temos aqui 2 destaques na área de esportes. Primeiro é com a assinatura do menino, o caçula da seleção com 18 anos de idade. O Estevão balança a rede pela primeira vez com a amarelinha. Lucas Paquetá e Bruno Guimarães consolidam vitória por 3-0 contra o Chile, lá no Maracanã. Também temos que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva pune atacante com 12 jogos e multa de 60 mil em caso de manipulação. Isso, no caso, é sobre o jogador Bruno Henrique. Já no jornal Cearense O Povo, na manhã desta sexta-feira, temos aqui no alto da capa uma reportagem especial. Farinhadas preservam memórias das comidas tradicionais. Já a manchete de hoje é sobre a economia, um mês de tarifaço. O governo do Ceará decreta situação de emergência econômica. A medida permite ao Estado adotar medidas excepcionais para enfrentar a crise. Já no Brasil, o início das tarifas dos Estados Unidos, no dia 6 de agosto, impactou em queda do valor exportado ao país norte-americano. Já no Caderno Farol, jornal O Povo nos traz aqui o obituário. Icônico estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos de idade. Já em cidades, temos aqui um destaque que nos informa que o Ceará começa o mês de setembro com 49% da capacidade hídrica armazenada. Já na política, o Congresso avança com anistia e Lula diz ver risco de aprovação. E sobre comes e bebes, um destaque para o doce do Nordeste. Rapadura mantém a tradição nos mercados aqui de Fortaleza. E sobre esportes, o uso de inteligência artificial é diferencial do Ceará para evoluir em campo na Série A. Já no jornal Valor Econômico desta sexta, temos aqui estes destaques. Primeiro é para a Amazônia. Bionegócios começam a crescer longe das capitais e combatem o desmatamento. Já sobre vinhos, vinhas velhas, antes vistas como obsoletas, revelam-se patrimônio estratégico frente à mudança climática. E a manchete de hoje é para o sistema financeiro. Alternativas para o Master se estreitam e a FGC pode ter de honrar os depósitos.
Após a decisão do Banco Central que barrou compra pelo BRB, restam poucas opções, como a venda para outro banco. A decisão do Banco Central de rejeitar o acordo entre o Master e o Banco de Brasília, que é o BRB, deixou poucas opções à instituição controlada por Daniel Vorcaro. Se os bancos não conseguirem reapresentar a operação ao regulador de um modo convincente, ou o Master não encontrar outro comprador em poucos dias, analistas avaliam que a tendência é que seja decretada uma intervenção e o Fundo Garantidor de Créditos, FGC, seja chamado a honrar os depósitos. BRB e Master sinalizaram que vão recorrer administrativamente da decisão ao próprio Banco Central, o que tem prazo de até 10 dias. E uma possibilidade é reverem os pontos problemáticos levantados pelo regulador, tentando submeter um novo formato. E os analistas, porém, veem chance muito baixa de uma possível aprovação. A outra opção é Vorcaro encontrar um outro comprador. Teria de ser um grupo econômico grande e que conseguisse fechar a operação em prazo curto, o que não é fácil. E ao longo dos últimos meses, ele chegou a negociar a venda de partes do banco e de ativos pessoais para o BTG Pactual e para a holding JF, da família Batista. E o banqueiro esteve ontem na sede do Banco Central, lá em Brasília. Uma solução de última hora como essa, embora improvável, não pode ser totalmente descartada. E especialistas veem essa opção com ceticismo. E eles dizem o seguinte: acredito que a chance de um novo comprador é muito baixa. Não há tempo para fazer a devida diligência, especialmente em um balanço complicado como o do Master, disse um advogado experiente nesses casos. A decisão do Banco Central de indeferir o acordo é praticamente uma pré-intervenção. É difícil que o próximo passo não chegue ao FGC, aponta o interlocutor de um grande banco. E o Master cresceu apoiado na captação de CDBs, atraindo investidores a oferecer taxas muito acima da média em títulos, com a cobertura do FGC, o que preocupava o mercado. E a urgência do Master está em honrar os depósitos que estão vencendo. Embora não esteja mais captando tanto, os passivos são corrigidos a um custo elevado, com alguns CDBs a até 140% do CDL. Agora, outra chamada de capa é sobre o luto na moda. Giorgio Armani, que é o visionário estilista italiano que morreu ontem, aos 91 anos de idade, fundou a maior marca privada de artigos de luxo do mundo, entregando-se ao minimalismo e sendo pioneiro na ideia de que Hollywood poderia ser plataforma de branding para marcas de moda. E talvez, mais do que qualquer outro, Il Signo, Armani compreendeu que a moda não se tratava apenas de roupas, mas também de um estilo de vida. E na área da economia, no valor econômico de hoje, exportações para os Estados Unidos recuam 18,5% no mês de agosto. As exportações para o ZEWA recuaram 18,5% no mês de agosto para 2,76 bilhões de dólares, no primeiro mês da vigência do tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. E essa queda, de acordo com o governo brasileiro, pode também refletir em parte a venda antecipada de bens aos americanos em julho, como uma estratégia para livrar parte dos embarques da tarifa de 50%. Já a balança comercial agregada mostrou um superávit de 6,1 bilhões de dólares, que é uma alta de 35,8% em relação ao mesmo mês de 2024, com avanço de 3,9% das exportações e queda de 2% nas importações. E para os analistas, o resultado sinalizou resiliência aos efeitos do aumento de tarifas pelos Estados Unidos. E de janeiro a agosto, o superávit somou 42
1,8 bilhões de dólares, 20% abaixo do mesmo período do ano passado. Já na política, que é um próximo destaque na capa também, ainda não há definição sobre a anistia, diz Mota. O presidente da Câmara, Hugo Mota, confirmou que se encontrou com o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, para discutir o projeto de anistia aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro, mas afirmou que ainda não há nenhuma definição sobre uma eventual inclusão do tema na pauta do plenário. E abre aspas, o governador tem o interesse de que se paute a anistia. Isso é público, fecha aspas, disse Mota. Estamos ouvindo o colégio de líderes, tanto aqueles que são favoráveis à anistia, quanto os que são contrários. E para o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, Mota, para ele, não tem mais saída, a não ser colocar o projeto em votação. E ontem, o presidente Lula pediu que seus apoiadores se mobilizem contra o projeto. Ele disse o seguinte: se for votar no Congresso, corremos o risco da anistia. Já um próximo destaque: Fazenda quer limitar o uso de prejuízo fiscal. O Ministério da Fazenda estuda limitar o uso de prejuízo fiscal pelas empresas. E essa análise é liderada pela Receita, que considera haver um descontrole no mecanismo. E no ano passado, 60,6 bilhões de reais foram utilizados para abater tributos devidos, segundo o levantamento do economista Tiago Sbardelotto, da XP Investimentos. E esse número representa uma alta nominal de 26% em relação aos 48 bilhões de reais de 2023. E o crédito é gerado quando uma empresa apura prejuízo em determinado exercício, o que pode ser usado em compensações tributárias ou também para quitar dívidas com a União. E para a equipe econômica, porém, o prejuízo fiscal seria meramente um acerto contábil e não um crédito que daria o direito de pagar tributos. E entre as possibilidades aventadas estão limitar o uso em transações tributárias, os acordos firmados entre a Fazenda Nacional e os contribuintes, estabelecer um prazo de prescrição para aproveitamento dos créditos e determinar que as companhias só podem usar prejuízo fiscal gerado por elas mesmas e não por incorporadoras. E ainda na economia, temos aqui o destaque no valor que o Banco Central deverá apertar limites para fintechs. O Banco Central deve soltar em breve novas regras para aprimorar a segurança no sistema financeiro após os recentes ataques hackers contra fintechs. As normas devem se concentrar em padrões mais rígidos para limites operacionais, de volumetria e de tempo de resposta para uma transação ser efetivada, isso de acordo com fontes ouvidas. Também haveria algum tipo de trava para operações atípicas, como aquelas fora do horário comercial. E sobre empresas, Raizen deixa parceria na rede Osho. E também temos um destaque sobre a Mesa com Valor, em cartaz com 2 peças de teatro e prestes a também estrear uma telenovela, o ator e diretor Henrique Dias contou sua visão sobre como a arte e a psicanálise são formas de expandir. E nessa oportunidade ele disse que o espaço do não conhecido como um espaço interessante. E na política, Mota confirma que discutiu anistia com Tarcísio. O governador tem interesses que paute. O presidente da Câmara confirma conversas com o governador de São Paulo. Versão da proposta prevê perdão a Bolsonaro. Temos aqui um destaque também nesta matéria que o Tarcísio desembarcou em Brasília nesta semana, no momento em que o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a ação que pode condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. E esse encontro com Mota ocorreu na quarta-feira, dia 3 de setembro, antes do retorno dele a São Paulo.
E Tarcísio volta às redes com defesa de anistia, após articular apoio à causa. O governador de São Paulo não fez comentários sobre as reuniões. E após a articulação de Tarcísio por anistia, Rui Falcão aciona o Supremo Tribunal Federal e pede a apreensão de passaporte. O deputado do PT solicita investigação contra o governador por obstrução de justiça. Após as articulações feitas pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Brasília, pela votação da anistia a condenados pelo 8 de janeiro, o deputado Rui Falcão, do partido PT de São Paulo, protocolou na quarta, dia 3, no Supremo, uma representação contra o governador. A alegação é que Tarcísio promove interferência indevida na separação dos poderes e possível obstrução de justiça. E o deputado pede que o Supremo investigue a conduta do governador e determine medidas cautelares contra ele, como a proibição de sair do país sem uma autorização judicial, a entrega e retenção de passaporte, a incomunicabilidade com réus investigados, além também de se abster de atos que configurem uma pressão indevida sobre a corte. E na representação, o petista inclui a possibilidade de prisão preventiva caso Tarcísio descumpra as regras. Segundo o parlamentar, essas medidas seriam necessárias para resguardar a independência do judiciário. E essa petição foi direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação sobre tentativa de golpe de Estado, mas ele ainda não se manifestou a respeito. Também temos aqui uma análise de Maria Cristina Fernandes, e ela escreve o seguinte: anistia é a locomotiva em que o Centrão engatou os vagões da boiada do atraso. E nessa Maria Fumaça do retrocesso, Trump garantiu a lenha e o Centrão foi engatilhando os vagões. Sobre a trama golpista, a PGR pede a condenação dos réus do Núcleo 4. O grupo, composto por 5 militares, é acusado de articular ações de desinformação sobre as eleições e ataques virtuais a autoridades. E os advogados de Bolsonaro e outros réus da trama golpista cobram acesso às provas e discutem a delação de Mauro Cid. Já numa próxima matéria, Carlos Bolsonaro diz que a saúde do seu pai está mais debilitada. E o filho do ex-presidente afirmou que o velho não está bem, porém resiste, mesmo enfrentando soluços e refluxos constantes, escreveu Carlos nas suas redes sociais. E Gleisi Hoffmann disse o seguinte: ministros do União Brasil querem continuar no governo. O posicionamento contraria a determinação da Federação União PP. E no Legislativo, o Senado avalida a licença de Marcos Duval após um acordo com o STF. O afastamento começa no dia 28 de agosto e vai até o dia 21 de dezembro. O Senado aceitou, na quinta-feira, dia 4, o pedido de licença de saúde apresentado pelo senador Marcos Duval para se afastar do mandato por 116 dias. E essa solicitação faz parte de um acordo no qual o STF aceitou retirar algumas medidas impostas ao parlamentar. E essa licença começou a ser contada no dia 28 de agosto e vale até o dia 21 de dezembro. E na prática, ele fica afastado até o fim do ano, já que o recesso legislativo terá início em 23 de dezembro. Como a licença durará menos de 4 meses, o senador não será substituído por seu suplente. E a PGR é favorável à remissão de pena de Daniel Silveira por estudo, trabalho e leitura. E na lista de livros lidos por Daniel Silveira estão Crime e Castigo, O Príncipe, A Arte da Guerra, O Processo e Capitães de Areia. E na Assembleia do Rio de Janeiro,
Rafael Pisciani reassume mandato na Assembleia do Rio de Janeiro para tirar vaga de TH Joias, que foi preso pela Polícia Federal. A pedido de Cláudio Castro, o deputado do MDB deixou o comando da Secretaria de Esportes. E sobre a CPI do INSS, a CPMI quer identificar a movimentação do careca do INSS no Senado. E um dos requerimentos aprovados pede acesso às câmeras dos corredores que dão acesso aos gabinetes dos senadores. Também temos aqui este assunto: o caminho da anistia no Congresso é um labirinto, e aqui é um texto de Andréa Joubert, ao Valor Econômico. Se chegar ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal, encontrará a maioria dos ministros que considera qualquer anistia inegociável e inconstitucional. Também na política, sem Lula, leilão do túnel Santos-Guarujá reúne Alckmin e Tarcísio. Presidente e governador estiveram juntos no lançamento do edital da obra, isso há 7 meses. Divergências sobre o projeto e a antecipação do calendário eleitoral desgastou a relação entre Tarcísio e Lula. O Congresso usa a medida provisória para retomar 100% do PL do licenciamento ambiental. E o governo reconhece dificuldades. Agora, um outro assunto também na política. Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ. E Dino diz que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai avaliar validade e benefícios de delação de Cid. E essa declaração ocorreu durante uma sessão plenária da Corte que julgava a aplicação imediata da perda de bens e valores relacionados aos acordos de colaboração premiada firmados na Operação Lava Jato. E Alexandre Silveira disse que o programa Gás do Povo está dentro do orçamento e a expectativa é que a distribuição de gás comece a ser feita no mês de novembro. E o Alexandre Silveira é o ministro de Minas e Energia. E ainda no próximo assunto, Gleisi Hoffmann diz que a anistia para 8 de janeiro seria um vexame internacional e culpa Tarcísio. Ministra de Relações Institucionais disse ainda que a proposta de anistia representa uma afronta ao Supremo e que o Congresso não pode compactuar com isso e ser um agente desse desrespeito. E ainda na política, quero ser o último governador que governou com corda no pescoço, diz Zema. O governador de Minas disse que vai sair da administração do Estado com a dívida equacionada, que, segundo ele, atualmente está em 170 bilhões de reais. Vivia no bate-a-sopra. Aliado de Bolsonaro critica a defesa de Paulo Sérgio Nogueira no Supremo Tribunal Federal. O advogado de ex-ministro da Defesa afirmou no julgamento que o seu cliente tentou demover o ex-presidente de adotar qualquer medida de exceção. E aqui nesta matéria em destaque diz que Supergás Brasa investirá até 400 milhões para fornecer GLP no programa Gás do Povo. E esse programa é voltado a 15,5 milhões de famílias, beneficiando em torno de 50 milhões de pessoas no país. E terão direito inscritos no cadastro único com renda per capita de até meio salário mínimo, que corresponde a R$ 759. E líder do PL diz que Mota não tem mais saída a não ser pautar a anistia. Questionado sobre qual texto que seria levado a voto, Sóstenes Cavalcante afirmou que incluirá o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também temos aqui este destaque: Laurez Moreira assume governo do Tocantins e exonera secretários. O vice-governador assumiu o estado após o Supremo Tribunal Federal determinar o afastamento
do governador Vanderlei Barbosa. E em Belo Horizonte, Lula lança o programa Gás do Povo e cobra o apoio do prefeito Álvaro Damião para o próximo ano, em 2026. Durante evento no estado, na semana passada, Lula lembrou que o prefeito Fuad Noman, falecido em março, apoiou a sua candidatura na eleição de 2022 e disse que ele também o apoiaria em 2026. E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declara inconstitucional a proibição do serviço de mototáxi lá do estado paulista. A Prefeitura de São Paulo terá o prazo de 90 dias para regulamentar a atividade de transporte remunerado de passageiros por moto, mas pode também recorrer da decisão. E o relator da medida provisória da tarifa social retira pontos do parecer em complementação de voto. A expectativa é que o texto seja votado na comissão mista. Já no próximo assunto, o Mota anuncia nomes para a comissão especial que analisará a PEC da segurança pública. O presidente será o deputado Aloysio Mendes e a relatoria ficará com o deputado Mendonça Filho. Também temos aqui no Valor Econômico esta matéria em destaque, que a comissão aprova a medida provisória que propõe novo modelo de tarifa social para a energia elétrica. E a proposta deve ser colocada em votação na próxima semana, segundo o líder do governo. A comissão mista de Congresso, formada por deputados e senadores, aprovou na quarta-feira, dia 3, a medida provisória que traz um novo modelo para o Tarifa Social de Energia Elétrica, programa voltado para famílias de baixa renda. De acordo com o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, essa medida provisória deve ser analisada na próxima semana no plenário da Câmara. O texto perde a validade no dia 17. O colegiado aprovou o texto com base no parecer do relator, deputado e ex-ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. E esse relatório mantém a proposta do Executivo, que garante a gratuidade de até 80 kWh por mês para beneficiários do programa. E esse modelo está em vigor desde o mês de julho. E há no governo receio de ter que retomar ao formato anterior, caso esse texto não seja aprovado no Congresso. E pouco antes da sessão do colegiado, Coelho Filho apresentou alterações no parecer. Entre as mudanças, ele retirou a possibilidade de prorrogação de concessões de geração hidrelétrica para usinas vinculadas ao abastecimento de água em regiões metropolitanas, mediante o pagamento de outorga. E essa emenda, de acordo com as fontes que foram ouvidas pelo jornal Valor Econômico, beneficiava empreendimentos da Light. E procurada, a empresa não retornou até o fechamento da edição desta matéria. E também ficou de fora a permissão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que administra as transações comerciais do setor, para atuar em outros mercados. E o deputado sinalizou que esses e outros temas que estavam previstos no texto original, como a abertura do mercado livre de energia, podem ser endereçados durante a discussão de outra medida provisória relacionada ao setor elétrico, editada após a derrubada dos vetos ao marco legal das eólicas offshore. Ele, nesta matéria, informa que o relator ainda propôs ajustes de prazos no dispositivo que abre caminho para a repactuação de parcelas a título de uso do bem público, um pagamento feito anualmente pelas hidrelétricas. E essa medida visa destinar recursos para atenuar reajustes tarifários no Norte e Nordeste, como mostrou o Valor Econômico. E esses foram os principais destaques dos jornais nesta primeira edição, os principais jornais aqui do nosso país. E logo mais às 10 horas estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí. Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. Estamos aqui na rua Carolina Sucupira. Olha só que espetáculo. Uma das melhores ruas da Aldeota, sem exagero, ali é o Evolute 1200. Tive a honra de morar aí, onde era uma casa, né? Morei um bom tempo aí, então conheço bem a região. Aqui é edifício São Gabriel, onde nós temos 2 unidades. Uma região espetacular de morar. Por quê? Porque você tem um hospital ali, ó, certo? Você está entre as 3 melhores escolas da cidade: Santa Cecília, Ari de Sá e Colégio Cristos. Uma rua espetacular, sem contar supermercados, né? A gente adorava fazer compra ali na fazendinha, sabe? Tem ali o São Luís, onde era o Pão de Açúcar, que está inaugurando também. E aí você tá perto de Iguatemi, tá perto de tudo. E sem contar que você tá aqui a menos de um quarteirão da Balu. A Balu na Padre Antônio Tomás, que é simplesmente aqui conhecida em Fortaleza. Tem gente que vem do mundo inteiro comer aqui na Balu, sabia disso, né? O gostosuras da cidade é aqui na Balu. É bom morar pertinho da Balu. Eu engordei um pouquinho, mas é bom. Então quer conhecer essa belezura aqui? Fala comigo agora. Viva! Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Vamos iniciar agora os destaques pelo site do Jornal o Globo. Logo no alto do site, temos aqui um destaque para a Câmara dos Deputados. Apetite bolsonarista, divergência sobre texto em 2026. Os obstáculos ao consenso sobre anistia. Sem um horizonte claro para se chegar a um entendimento, os interessados na pauta ainda terão de enfrentar a mobilização do governo. E esta matéria nos informa o seguinte: incluída na ordem do dia dos debates do Congresso, a eventual anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados enfrenta dificuldades de ordem prática e política para avançar. E até o momento, não há um consenso sobre a forma e o alcance dos textos cogitados e nem sequer há uma definição sobre qual casa poderia dar o pontapé inicial. E na Câmara, onde há uma pressão maior de bolsonaristas, um dos rascunhos em discussão, defendido pelo PL, oferece um perdão tão amplo que dificilmente prosperaria ao ser questionado no Supremo Tribunal Federal. E já no Senado, a proposta está ligada à alteração da tipificação de crimes contra as instituições democráticas que hoje constam no Código Penal, mas enfrenta resistência entre oposicionistas. E como nos informa aqui nesta matéria, que sem um horizonte claro para conseguir chegar no entendimento, os interessados na pauta ainda terão de enfrentar a mobilização do governo Lula, que ontem criticou a pauta em agenda lá em Minas Gerais, e pressões cada vez maiores para que Bolsonaro abençoe uma candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência em 2026, e o que ainda não aconteceu. O governador de São Paulo é um dos principais articuladores da pauta e passou a semana em reuniões em Brasília e São Paulo. Agora, um outro assunto também
na política, os aliados criticam manobra de ex-ministro da Defesa ao implicar Bolsonaro nesse plano golpista. Nos primeiros dias de julgamento no Supremo Tribunal Federal, advogados dos réus do chamado Núcleo Crucial produziram um saldo negativo para Jair Bolsonaro, logo na largada do processo, ao tentar reduzir a responsabilidade de seus clientes sem negar a existência de uma trama golpista. E o caso mais emblemático foi o da defesa do general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, cuja estratégia de transferir a responsabilidade por um eventual golpe de Estado ao ex-presidente provocou uma reação imediata entre aliados do ex-presidente. O ex-secretário de Comunicação e articulador do ex-presidente foi quem puxou nas redes o coro de insatisfação ao compartilhar uma crítica contundente, e ele escreveu o seguinte: "Eu sei muito bem qual era o modus operandi dessa turma que vivia no bate-a-sopra na orelha do presidente. Criavam e distribuíam dentro do gabinete presidencial teorias conspiratórias para se manter vivos dentro de suas insignificâncias." E apesar de reafirmar respeito às Forças Armadas, o Fábio Van Garten afirmou que militares do alto escalão vilanizavam a política, mesmo antes do governo Bolsonaro. E essa publicação foi feita após o próprio advogado de Nogueira, o André Farias, confirmar durante o julgamento a existência de um plano golpista ao ser questionado pela ministra Carmen Lúcia sobre a que o defensor se referia quando disse que seu cliente atuava para demover o presidente. E de olho em 2026, Tarcísio faz movimentos em série pró-anistia e vira alvo de rivais com a pecha de radical. Iniciativa do governador de São Paulo teve início após ele receber um fogo amigo por não abraçar esse projeto. Ao inaugurar há uma semana uma praça em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confidenciou a jornalistas que planejava acompanhar o julgamento de seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro, à distância. Ele disse que não, pretende acompanhar aqui. Respondeu ao ser indagados sobre a possibilidade de visitar a capital federal e analisar de perto o andamento de todo o processo. Mas, já naquele momento, se desenhava a estratégia que o levaria, nos dias seguintes, a fazer diferentes movimentos para articular o andamento do projeto de lei da anistia no Congresso e dar mostras de fidelidade ao bolsonarismo. E essa tática, por sua vez, passou a ser explorada pelo campo adversário, que buscou colar no cotado para a disputa ao Planalto de 2026 a imagem de radical. Também como menciona que desde meados da semana passada, enquanto era latente a insatisfação na base mais radical da direita, incluindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, Tarcísio passou a conversar com aliados e se colocar a par dos entraves para o seu correligionário Hugo Mota, deputado paraibano e também presidente da Câmara, aceitar levar a pauta ao plenário e fazer assim uma contagem formal dos votos agrupados por partidos, segundo interlocutores. Agora, neste calçado de imagens, temos uma entrevista aqui com a Paula Oliveira e nesta oportunidade ela disse que não era sobre a sua personagem, que no caso ela interpreta a Heleninha na novela Vale Tudo. Ela disse que não era sobre a personagem, mas quantos quilos ia emagrecer. E aqui ela fala no contexto sobre cobranças com o corpo. E gosta de cerveja? Você nem imagina o que faz preferir as mais leves ou as mais fortes. Esse aqui é um outro assunto em destaque também. E o império do luxo sob nova direção. O Giorgio Armani não deixou filhos, mas tem herdeiros, e veja também quem são e como devem atuar. E sobre religião,
Canonização do primeiro santo millennial ocorre domingo e paróquia em São Paulo terá eventos. Sobre saúde, o tango Parkinson, porque a dança está sendo cada vez mais usada para reduzir os sintomas. Já em negócios, temos uma matéria em destaque que a Prevent Senior inaugura um pronto-socorro, retoma a venda de planos no Rio e planeja novo hospital. Agora sobre CNU 2025, ao mês da prova, como se preparar. E veja dicas de professores e psicólogos para essa reta final de estudo. Também temos aqui um próximo assunto na editoria de esportes, de efeito suspensivo a recurso. Saiba os próximos passos de Bruno Henrique após a condenação. E o jogador foi punido com 12 jogos e uma multa de R$60 mil. E Malu Gaspar escreve o seguinte texto ao Jornal Globo: os sinais trocados de Bolsonaro a aliados sobre a candidatura de Tarcísio em 2026. Também na política nacional, temos aqui o seguinte destaque, que Disseu diz que Tarcísio não existe sem Bolsonaro e vê um jogo de cena em anistia. Já no próximo destaque, com veto do Banco Central à compra do Master pelo BRB, como ficam os investidores em CDBs. Na editoria Brasil, preso na Espanha por estelionato, candidato mais rico de 2024 também é alvo de ação em São Paulo. E Trump mina credibilidade de agência sanitária com uma posição anti-vacina de secretário de saúde. E sobre o Festival The Town 2025, lá em São Paulo. Saiba como chegar, o que pode levar, horário de abertura dos portões e também outras dicas para aproveitar melhor esse show. E Bianca Castanho relembra, estreia em Terra Nostra e fala da vida nos Estados Unidos, onde mora há 10 anos. E sobre o caso de tragédia lá em Lisboa. Pai dado como morto, mãe internada e criança ferida. A família alemã está entre vítimas desse acidente que aconteceu na capital portuguesa. Já na editoria de economia, temos aqui o destaque para o túnel Santos-Guarujá, que vai a leilão hoje. Veja como será a primeira travessia submersa do país. Já um destaque internacional é para a ameaça dos Estados Unidos. Caças russos, drones do Irã, submarino alemão, tanques franceses. Qual o poder militar da Venezuela? E aqui também temos uma entrevista que aconteceu ao Jornal Globo. O presidente de Banco de Fomento Latino diz que as pequenas ilhas do Caribe não podem ficar de fora da COP30. Em meio aos altos custos de hospedagem, CAT promete suporte financeiro para garantir a participação de países entre os mais prejudicados pela crise climática. E ainda temos aqui um destaque no Mais Notícia sobre o caso de crime que aconteceu lá em Minas Gerais, que após matar o Gari em Belo Horizonte, empresário fingiu surpresa e acionou um amigo coronel da Polícia Militar. Ele disse que solicitou uma cautela. O René Nogueira Júnior foi indiciado por atirar e matar o Gari Laudemir Fernandes, após uma suposta briga de trânsito. E sobre o caso do influenciador Gato Preto. Polícia de São Paulo cumpre mandado de buscas na casa de influenciador. Celular e Porsche são apreendidos. Influenciador afirma que a ação está vinculada às investigações sobre o acidente de 20 de agosto, quando ele furou o sinal vermelho, colidiu contra o outro e fugiu do local. Também temos aqui um destaque: máquina de quase 2 milhões em um consultório inovador. Conheça técnicas que limpou a pele de homem mais tatuado aqui do nosso país, como a gente consegue ver nessa imagem, o antes e depois da remoção do laser, ou melhor, da remoção da tatuagem pelo laser. O Leandro de Souza, de 36 anos, diz ter se arrependido das tatuagens há pouco mais de 1 ano. E esse procedimento é feito de maneira voluntária por clínica do interior paulista.
Já no próximo assunto, agora falando sobre o Rio de Janeiro, a maior carreta já vista na Dutra interditará a pista de subida da Serra das Araras neste domingo. E veja também umas orientações importantes. O deslocamento especial na Via Dutra fechará totalmente o tráfego no sentido São Paulo, das 23 horas da noite de domingo até as 5 horas da manhã de segunda-feira. E motoristas devem programar aí as suas viagens. Agora um destaque para drogas também, ainda falando sobre o Rio. Receita apreende 2 milhões de reais em metanfetamina no Galeão, com uma passageira vinda do México. E a ONU aponta a expansão da droga na América do Sul. A droga tem aparecido com mais frequência em apreensões no Rio. E os especialistas apontam um crescimento do consumo entre jovens de classe média alta, especialmente em festas. E TH Joias gravou um vídeo oferecendo 200 quilos de maconha a um traficante, diz o relatório da Polícia Federal. E o parlamentar segue preso em Bangu. Inquérito aponta ainda outros episódios suspeitos de lavagem de dinheiro, como a gente consegue ver aqui na imagem, o deputado estadual TH Joias chegando à sede da PF no Rio, após ser preso. O deputado estadual chamado Diego Raimundo dos Santos Silva, mais conhecido como TH Joias, teria gravado um vídeo exibindo 200 quilos de maconha embalados em sacos, e as imagens teriam sido enviadas a um traficante, ao qual o parlamentar ofereceu a droga, de acordo com o relatório da investigação da Polícia Federal. E o TH foi preso na última quarta-feira por suspeita de tráfico, lavagem de dinheiro, corrupção, negociação de armas e venda de equipamentos antidrone para a facção criminosa Comando Vermelho. E de acordo com o documento, a droga foi oferecida por meio do vídeo pelo parlamentar ao traficante Gabriel Dias de Oliveira, chamado de Índio do Lixão, que teria respondido que isso não é bom de vender. E TH já foi transferido para o complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde aguarda pela audiência de custódia. E as investigações da Polícia Federal apontam também que TH Joias e a esposa dele, a Jéssica de Oliveira Lima, movimentaram cerca de 13 milhões no período de 3 anos, entre 2021 e 2023. E a maior parte dessa movimentação financeira, de acordo com o relatório, foi para a conta da mulher, que recebeu créditos que variam de 440 mil a 1,9 milhão de reais, além de 3 depósitos em dinheiro vivo, no valor de 50 mil reais. De acordo com a investigação, a movimentação é incompatível com a renda dela. E a Polícia Federal ainda revelou episódios suspeitos de lavagem de dinheiro. E um deles, detalhado no inquérito, revela que em abril do ano de 2024, 2 meses antes dele assumir o mandato como suplente na Assembleia Legislativa do Rio, o parlamentar foi ao Alemão, na Zona Norte, para buscar 5 milhões de reais em espécie na casa de um traficante ligado ao CV. Esse dinheiro pertenceria a Luciano Martiniano da Silva, ou chamado de Pezão, que é um dos chefes da facção, que inclusive está foragido, de acordo com a Polícia Federal. E ainda sobre o relatório, TH ganhou 50 mil para trocar o montante com a ajuda de um assessor por 1 milhão de reais, entregue pessoalmente a esses criminosos. E um mês antes da sua posse na LERJ, o mesmo roteiro teria se repetido com a entrega, dessa vez de 4 milhões, novamente para câmbio em dólares. E a Polícia Federal diz que Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, também participava da lavagem de dinheiro. E Dudu, que também está preso, virou assessor parlamentar do deputado após a sua posse, em meados do ano passado. E ainda na editoria do Rio de Janeiro, 3 facções do tráfico e a milícia
disputam favelas no entorno da Vila Aliança, onde 6 suspeitos foram mortos pela polícia. A Vila Aliança, que é um conjunto habitacional construído na década de 1960 para receber famílias removidas de favelas, fica numa área onde os confrontos entre bandidos rivais e com a polícia são uma constante ameaça aos moradores, como a gente pode ver aqui nesta fotografia da operação na Vila Aliança. As vias foram bloqueadas na estrada do Taquaral. Também no Rio Show, temos um destaque para o Dia da Amazônia, uma programação especial no fim de semana, com atividades, performance e mostras. Celebra o bioma no Rio. E sobre o radar gastronômico, Museu do Botequim, novo boteco de frutos do mar e festa também na Le Cordon Bleu. Também temos sobre as exposições, ícone da gravura brasileira, a Maria Bonomi ganha retrospectiva no Paço Imperial. E em cultura e entretenimento, temos aqui um destaque no site sobre o Festival The Town 2025. Backstreet Boys, a boy band mais idolatrada de uma geração, volta ao Brasil como uma das principais atrações lá em São Paulo. Também temos aqui um destaque para o David Byrne. Quando terminei, percebi. Este disco tem uma sensação de alegria e otimismo e é muito divertido. E ele fala sobre o Who is the Sky, que é o novo disco que ele irá lançar. E sobre a novela Vale Tudo, César confessa crime a Odete no dia do casamento. Já na editoria de saúde do Jornal Globo, temos aqui um seguinte assunto: mito ou desculpa para homens dramáticos. Os especialistas explicam a gripe masculina. As diferenças imunológicas e comportamentais entre os gêneros podem influenciar como cada um sente resfriados. Também temos aqui um destaque que entre cremes milagrosos e cirurgias, os especialistas alertam para o lado pouco falado da pele flácida após a perda rápida de peso. E os médicos detalham os desafios físicos e também emocionais do excesso de pele e os limites de tratamentos estéticos após um emagrecimento acelerado. Também temos aqui sobre a medicina tradicional na editoria de saúde, que é a arnica para dor nas costas. Quão eficaz é esse remédio natural e como usá-lo? A medicina tradicional e complementar oferece abordagens integrativas e também eficazes para tratar diferentes dores usando substâncias naturais. Agora, um próximo assunto: a empresa japonesa vendia exames de ultrassom roubados para enganar homens sobre a paternidade. Agora, ainda no site do Jornal Globo, temos um destaque para o esporte sobre Brasil versus Chile. Baile de Luiz Henrique, volta de Paquetá e personalidade de Esteban são as boas notícias para o técnico Carlo Ancelotti. E Bruno Henrique consegue pagar multa de 60 mil com um dia de salário no Flamengo. Após saber dos elogios de Ancelotti, Luiz Henrique prega pés no chão, manter a minha humildade, isso porque ele foi ovacionado lá no Maracanã. Agora sobre negócios e finanças, vetada pelo Banco Central, a aquisição do Master pelo BRB ainda tem chance de sair do papel? Já no capital, temos aqui que Tegra e Cyrela vendem $500 milhão no Península, da Carvalho Hosken. E sobre o dono do X, Tesla oferece bônus de $1 trilhão. E Elon Musk pode virar o primeiro trilionário da história. E no Valor Invest, temos aqui a seguinte matéria: os 10 fundos imobiliários recomendados para se investir em setembro. Isso de acordo com 3 bancos: BTG Pactual, Banco do Brasil e Itaú. Recomendam investir em 10 fundos imobiliários enquanto os juros ainda estão altos. Já no destaque internacional, temos aqui esta matéria que centenas de sul-coreanos detidos em operação migratória em fábrica nos Estados Unidos. E sobre o presidente russo, Putin afirma que tropas ocidentais na Ucrânia serão vistas como alvos legítimos pelo exército russo.
influencer de Deus e primeiro santo millennial, quem foi Carlo Acutis. Ele será canonizado neste domingo. Também temos sobre variedades na astronomia. Eclipse lunar poderá ser visto aqui no Brasil? Veja data, horário e também como assistir a lua de sangue. E frente fria muda o tempo no sul, enquanto o sudeste e centro-oeste continuam sob calor e ar seco. Já no próximo destaque, Diana Johnson, com menos de 30 quilos, em Veneza, reacende discussão. Músculos ainda são padrão de beleza? Agora um próximo destaque sobre um caso de violência lá em Minas Gerais. Suspeito de feminicídio deu banho na vítima, limpou a casa e simulou morte natural após o crime, diz a polícia. A alteração da cena do crime foi constatada pela polícia e o homem foi preso. Um homem de 42 anos que foi preso na semana passada sob suspeita de matar a companheira em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte. Deu banho na vítima, limpou a casa e simulou até uma ocorrência de uma morte natural após o assassinato da mulher. E a Polícia Civil de Minas Gerais afirma que o acusado modificou a cena do crime e tentou convencer parentes de que não tinha envolvimento com a perda de Aline da Silva Rosa, de 35 anos de idade. E esse crime aconteceu no dia 28 de agosto. A alteração da cena do crime, que antes estava suja de sangue, foi constatada pela perícia. Depois de simular a morte natural, o homem ainda roubou o carro da vítima para fugir. E a polícia pediu a decretação da prisão preventiva dele no mesmo dia. E o foragido, cujo nome não foi divulgado oficialmente, foi localizado na quarta-feira em Juatuba, também na região metropolitana. E ele estava escondido na casa de parentes. Leocádio afirmou que a postura do acusado após o assassinato surpreendeu pela frieza. Inclusive, o delegado Renan Baldo Leocádio, que é o responsável pela investigação, detalhou o que ocorreu. Ele disse que o homem matou a pauladas, limpou os cômodos da casa, deu banho na mulher, colocou na cama e ligou para o irmão, dizendo que havia acontecido uma coisa ruim com a companheira. Agora, no Correio Brasiliense, no site, antes de darmos continuidade com os destaques, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Estamos aqui na rua Carolina Sucupira. Olha só que espetáculo. Uma das melhores ruas da Aldeota, sem exagero. Ali é o Evolute 1200. Tive a honra de morar aí, onde era uma casa, né? Morei um bom tempo aí, então conheço bem a região. Aqui é edifício São Gabriel, onde nós temos 2 unidades. Uma região espetacular de morar. Por quê? Porque você tem um hospital ali, ó. Certo? Você está entre as 3 melhores escolas da cidade: Santa Cecília, Ari de Sá e Colégio Cristos. Uma rua espetacular, sem contar supermercados, né? A gente adorava fazer compra ali na fazendinha, sabe? Tem ali o São Luís, onde era o Pão de Açúcar, que está inaugurando também. E aí você está perto de Iguatemi, está perto de tudo. E sem contar que você está aqui a menos de um quarteirão da Balu. A Balu na Padre Antônio Tomás, que é simplesmente aqui conhecida em Fortaleza. Tem gente que vem do mundo inteiro comer aqui na Balu, sabia disso, né? O gostosuras da cidade é aqui na Balu. É bom morar pertinho da Balu. Eu engordei um pouquinho, mas é bom. Então quer conhecer essa belezura aqui?
Fala comigo agora! Viva! Agora, dando continuidade com o site do Correio Brasiliense, na manhã desta sexta, temos aqui um assunto sobre economia. Mesmo com tarifaço, o Brasil segue gigante nas exportações, diz o presidente da Apex, e as exportações aos Estados Unidos caem 18,5% no mês de agosto. Agora, um outro assunto. Um sumiço fez tutora desconfiar de falso abrigo para pets. Alvo de operação policial, suposto hotel para pets em Planaltina escondia cadáveres de animais em diferentes estágios de decomposição. Falando agora sobre um outro assunto, agronegócios. Festa do Morango começa hoje e espera 500 mil visitantes. E esse evento chega à 29ª edição e valoriza a força dos produtores. E haverá inclusive shows de Rio Negro e Solimões, Natanzinho Lima, Murilo Ruff e Calcinha Preta. E para o Dia da Amazônia, um ambientalista reflete o seguinte: a Amazônia é um abrigo, uma mãe da população. Neste ano, a Amazônia ganha ainda mais o protagonismo porque cedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, a COP30. E sobre o santo influencer, Carlo Acutis. Como italiano, foi de jovem normal a um santo adolescente. Falando agora sobre licenciamento. Fiscalização de licenciamento anual de veículos começa no mês de outubro. E na coluna Capital SA do Correio, temos aqui um alerta para a última chance. 56 milhões de reais para projetos de indústria 4.0. E no museu, uma historiadora encontra um livro de ouro e uma carta, escritos por JK, na educação, Sistema Nacional de Educação, um histórico da pré-escola ao 3º grau. Também temos aqui um estudo sobre o ambiente, que bactérias resistentes são encontradas em aves selvagens aqui no nosso país. E no esporte, com golaços, Brasil dá show e vence o Chile lá no Maracanã. Poluição atmosférica pode afetar neurônios e a cognição, diz um estudo. Também temos um destaque para o mercado financeiro, que o BRB busca esclarecimentos sobre o impedimento da compra do Master. Também temos aqui um destaque no site que minuta de nova proposta de anistia prevê até a elegibilidade de Bolsonaro. E o Senado da Argentina anula veto de Milei sobre lei para deficientes. E comida vegana para cachorros tem qualidade, confirmam as pesquisas. Já em cidades, temos aqui a primeira matéria em destaque, que é para o tráfico de drogas, sobre as encomendas alucinógenas. A quadrilha vendia cogumelos pela internet e entregava pelos correios. Ao CB.poder, Michele Bolsonaro e Ibanez Rocha lideram disputa ao Senado, no Distrito Federal. E sobre intercâmbio, mais de 100 alunos da rede pública do Distrito Federal embarcam para Londres. E o desligamento de energia afeta Lago Sul e Plano Piloto nesta sexta-feira. Agora, um caso de uma prisão, nesta matéria em destaque, diz que um homem acusado de homicídio em Goiás é preso no núcleo Bandeirante. E falando sobre trabalho, agências do trabalhador oferecem 675 vagas de emprego no Distrito Federal. E também temos um assunto sobre a solidariedade. O SESC, mais Rap em Ceilândia, arrecada mais de 11 toneladas de alimentos. Também temos aqui em Planaltina que um homem que matou outro após comentário religioso é preso lá no Distrito Federal. Na política nacional sobre trama golpista, PGR pede a condenação dos réus que disseminavam mentiras. Sobre investigação, temos aqui também que CPMI do INSS mira sindicato do irmão de Lula. E sobre o 7 de setembro, o governo Lula quer resgatar camisa
da seleção no 7 de setembro. Também temos aqui que Lula diz que visitará a terra Yanomami, lá na Amazônia. E no Brasil, sobre o novo programa social, como funciona o Gás do Povo, que é um novo programa do governo federal. Esse novo programa vai atender famílias de baixa renda e substitui o auxílio gás, além também de triplicar o número de beneficiados. Agora também temos aqui um vídeo de maus tratos. Mulher é flagrada jogando filhotes de gato em um rio no Engenho Novo. Testemunhas revoltadas com o flagrante detiveram a mulher ainda no local e fizeram certo, acionaram a polícia militar. Como a gente pode ver trechos do print do momento em que essa mulher joga esses filhotes no rio. Agora temos também outro assunto em Porto Alegre, que é a polícia caça criminoso que esquartejou mulher e distribuiu partes do corpo por Porto Alegre. Imagens mostram o suspeito deixando a mala com restos mortais na rodoviária da capital gaúcha. E o suspeito que aparece nesta imagem tem cabelo grisalho e utiliza boné, máscara, luvas e óculos, e também a mala aqui ao seu lado. Também temos aqui um destaque de um caso que aconteceu lá em São José da Varginha. Trabalhador morre soterrado ao cair em um silo de soja em Minas Gerais. Socorristas usaram técnicas de salvamento para resgatar um homem, que porém já estava, infelizmente, sem vida. Esse homem morreu soterrado pela estocagem de farelo de soja. Agora, nos destaques internacionais, temos aqui um assunto sobre o leste europeu. Navios da frota fantasma de Putin abastecem o Brasil com combustível. E aqui diz que essa frota fantasma transportou 17,2% de todo o diesel importado da Rússia desde o início da guerra. E em Sabores do Mundo, o que é uma verdadeira pizza italiana. No Oriente Médio, a Defesa Civil em Gaza relata 19 mortes em ataques israelenses. O exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas. E sobre a tragédia em Portugal, criança de 3 anos ferida e passageiros pulando pela janela, os momentos dramáticos do acidente com bondinho em Lisboa. No rosto das pessoas que passam pelos destroços deixados pelo acidente com o elevador da Glória em Lisboa, a sensação é de choque. E aqui nos informa que há 2 bondinhos em operação, num percurso ligando o bairro Alto à Praça dos Restauradores. Agora, no próximo destaque, no caderno de Ciência e Saúde, conflitos globais alimentam o interesse pela astrologia. E no CB.Saúde, nova técnica pode diminuir riscos de complicações cardiovasculares. E na alimentação, que também temos aqui esta matéria em destaque. Uma dieta com pouco sal faz tão mal quanto uma com muito sal? Alguns pesquisadores argumentam que uma dieta com baixa quantidade de sal é tão perigosa quanto uma com sal em excesso. E no caderno de ciência, o Correio também traz aqui uma matéria que é da BBC News, sobre a imortalidade com transplante de órgãos. Xi Jinping e Putin podem estar falando sério? Os presidentes da China e da Rússia foram ouvidos discutindo o uso de transplantes para prolongar a vida humana. Será que eles podem ter razão nessa conversa? E na economia, agora falando sobre o mercado financeiro no Correio, BRB busca esclarecimentos sobre o impedimento da compra do Master. E ainda sobre o mercado financeiro, ações do BRB operam em queda, após o Banco Central barrar compra do Master. E nas exportações, a União Europeia libera importação de frango do Brasil e confirma o fim da gripe aviária. Agora, em relação às negociações que estão acontecendo, a Confederação Nacional das Indústrias nega que Brasil tenha prejudicado o comércio.
o embaixador Roberto Azevedo, que também é ex-diretor da OMC, discursou em nome da CNI em audiência pública para tratar da investigação que mira o PIX e pode levar a novas sanções. Já na editoria de esportes, Ancelotti exalta Luiz Henrique após vitória da seleção brasileira sobre o Chile. E deputado preso em operação no Rio de Janeiro tinha relações com ídolos do futebol. E sobre o Mineirão, 60 anos. Títulos marcantes de Cruzeiro, Atlético e América. E no esporte, aqui temos a matéria que mesmo fora da seleção, o Neymar demonstra apoio. Ele diz bora Brasil, e o camisa 10 ficou fora da partida por questões físicas. Agora, no Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria, que é do painel Folha, dizendo que a comunidade de Paraty critica um evento de hotel de luxo com Embratur em meio a conflito na justiça. E a agência ligada ao Ministério do Turismo confirma a presença de Marcelo Freixo em almoço do Grupo Emiliano. E o movimento social fala em lobby a favor do empreendimento. E Frederico Vasconcelos escreve aqui o seguinte texto para o Folha de São Paulo, na editoria de política. Augusto Aras foi o maior ausente no julgamento da trama golpista. O ex-PGR não investigou Bolsonaro e pretendia ocupar a cadeira de Paulo Gonet. E vereadora de São Paulo apresentou emenda para beneficiar a entidade de aliado ao ONG, que receberia área pública por 90 anos, foi fundada por seu suplente e assessor na Câmara Municipal. Agora falamos lá no Paraná. Moro assumirá a União Brasil no Paraná, porém, entraves para a disputa no estado em 2026 continuam. Senador tenta assegurar candidatura ao governo paranaense em meio a incertezas na relação com o PP. E sobre o julgamento de Bolsonaro, fala de Barroso mudou o clima para anistia e filhos de Bolsonaro vão obedecer o pai em 2026, diz o Ciro Nogueira. O presidente do PP defende que o ex-presidente anuncie o sucessor no mês de janeiro e que o Tarcísio de Freitas é o mais credenciado. E falando sobre Tarcísio, o governador de São Paulo, patina na Assembleia lá no estado paulista, enquanto articula por Bolsonaro em Brasília. Momento ruim, na avaliação de deputados estaduais, adiou a aprovação de conselheiro do Tribunal de Contas, indicado pelo governo. E proposta do PL para ampliar a anistia esbarra em entraves no Congresso, STF e governo. Minuta elaborada pelo líder do partido contraria o Centrão, que defende perdão a Bolsonaro, porém com Tarcísio candidato. E sobre o governo Lula, temos aqui o destaque no Folha, no site, que ministro busca cúpula do União Brasil para permanecer no cargo e também mira um ganho eleitoral com a COP. Celso Sabino foi indicado pela bancada do partido em 2023. Federação com o PP determinou desembarque até o dia 30, sob pena de expulsão. E o líder do PL diz que a anistia não será votada antes do julgamento de Bolsonaro após reunião com Mota. Também temos aqui a informação, uma matéria, que influenciadores e advogados bolsonaristas fizeram uma minuta de projeto de anistia. O Thiago Pavinato e Flávia Ferronato redigiram um texto que circula entre deputados bolsonaristas. Já no site do Estadão, desta sexta-feira, o primeiro assunto é para o mercado imobiliário, que diz que São Paulo bate recorde de lançamento com 130 mil novos apartamentos. E esse boom imobiliário é puxado por MCMV e mercado de luxo, e a classe média perde espaço com os juros altos. E o setor imobiliário supera juro alto e eleva receitas e rentabilidade. Também temos aqui um destaque que a Câmara de São Paulo libera a venda de travessa pública nos jardins a empreendimento de alto padrão. Também temos um destaque, ainda falando sobre o mercado imobiliário, que vista em apartamentos em São Paulo vira sinônimo de luxo.
e valoriza imóveis em até 30%. E também entenda o que levou o Jardim Guedala a ser o novo polo de luxo lá de São Paulo. E aqui na política, avanço da anistia dá fôlego para o último ato bolsonarista antes da conclusão do julgamento do golpe. E sobre trânsito, o governo federal estuda a velocidade máxima de 30 km por hora em ruas das cidades. O documento ainda está em debate e não torna a redução obrigatória, mas expõe argumentos para justificá-la. E especialistas defendem essa medida. E as rodovias de São Paulo têm 39 novos radares instalados em trechos estratégicos. Também temos aqui um destaque para o CNH sem autoescola. Veja quanto vai custar obter a carteira de habilitação com essa nova lei. E o emplacamento de veículos fica mais barato em São Paulo. Também no estado paulista tem um primeiro trimestre com mais mortes no trânsito dos últimos 10 anos. Também temos aqui um destaque, na verdade é um texto de Francisco Leali para o Estadão. Nele escreve o seguinte: Fux vai se lembrar de seu voto no mensalão para julgar Bolsonaro? Agora, nos textos de opinião do Estado de São Paulo, primeiro diz o seguinte: o Banco Central sob ataque dos abutres. Só um Banco Central independente pode tomar decisões que contrariam poderosos interesses, como no caso do Master BRB. Também temos aqui um texto sobre o privilégio de ser advogado da União. Honorários pagos a membros da AGU chegam a 5 bilhões e desmoralizam discurso contra supersalários. Já o segundo texto de opinião do Estadão diz o seguinte: ceticismo na reforma administrativa. Divulgação de textos da reforma pelo relator é condição necessária e urgente para o início dos debates. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos a primeira matéria que diz que Sergipe não pode regulamentar compensações por extração de petróleo e gás. A decisão do Supremo mantém a obrigatoriedade de fiscalização em tempo real das empresas. Também temos que o STF encerra evento com membros do Ministério Público sobre a aplicação de precedentes. O ministro Edson Fachin, que é o vice-presidente do Supremo, recebeu os participantes no encerramento do encontro. Já um destaque da Rádio Justiça: gestantes, lactantes e puérperas terão preferência agora na Justiça do Trabalho. Ainda na programação de hoje, desta sexta, dia 5, teremos no Rádio Justiça um debate sobre medidas protetivas de urgência. Servidores temporários têm prazo de 5 anos para cobrar FGTS, decide o Supremo Tribunal Federal. E essa decisão, que tem uma repercussão geral, vale para servidores que tiveram seus contratos declarados nulos. E a próxima matéria no Judiciário: pedido de vista suspende julgamento sobre perda de bens de colaboradores da Lava Jato. E essa discussão no Supremo é se a medida pode ser aplicada antes da condenação. E o Supremo abre inscrições para vagas no CNJ destinadas a magistrados da Justiça Estadual. E essas vagas são destinadas a representantes da Justiça Estadual de primeiro e segundo graus. E relatos de superação, inclusão e compromisso com a democracia marcam o projeto O STF Inspira 2025. E o objetivo do projeto é compartilhar trajetórias de vida e aprendizados com base nos valores da Constituição Federal. E o presidente do Supremo Tribunal Federal participa de encontro do J20 na África do Sul. O ministro Barroso foi um dos principais oradores da sessão sobre inteligência artificial e direitos fundamentais. Já no site da Agência Brasil, na manhã desta sexta, o primeiro grande destaque aqui é sobre mudanças climáticas na editoria de meio ambiente. Gigantes da Amazônia podem ajudar os cientistas.
especialistas destacam a importância de se proteger essas espécies. Também temos aqui que, afetado pelo tarifaço, o Ceará decreta situação de emergência. E também as indústrias buscam parceiros nos Estados Unidos para tentar reverter aí esse tarifaço. E a balança comercial tem um saldo positivo de 6,1 bilhões de dólares no mês de agosto. Assistência ao parto avança no Brasil, mas o pré-natal ainda preocupa. Aqui nesta matéria sobre saúde diz que os dados fazem parte da pesquisa Nascer no Brasil 2, feita pela Fiocruz. E também temos uma notícia que o curso capacita jovens de favelas para produzir conteúdo nas redes sociais. A expectativa é receber cerca de 5.000 inscrições. E, por último, um fotógrafo da Agência Brasil é destaque em prêmio internacional. E série retrata um trabalho da comunidade de Calunga no combate a incêndios. E o fotógrafo em destaque é o Marcelo Camargo, ele que recebeu a menção honrosa no prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, a IAPA, pela série Ancestral Firefighters, que retrata o trabalho de brigadistas da comunidade quilombola Calunga no combate ao fogo, no Pantanal, no ano de 2024. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Obrigada a você que nos acompanha até aqui e, mais uma vez, deixo aqui o convite para você acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.